Os livros proibidos da Bíblia e por que a igreja removeu eles. O livro que você segura em suas mãos, a coleção de textos que você aprendeu a chamar de a palavra, é a história completa ou é apenas a versão oficial? Desde o momento em que aprendemos a ler, somos apresentados a uma biblioteca, um cânone que nos é dito ser sagrado, completo e divinamente selado. 66 livros, nenhum a mais, nenhum a menos. Uma fortaleza de fé com muros altos e portões definidos. Mas o que é um muro, senão uma estrutura projetada para manter algo ou alguém do lado de fora? E se eu lhe dissesse que esta fortaleza já foi uma cidade aberta? Que o cânone que você conhece é, na verdade, um jardim podado, uma biblioteca que passou por um expurgo? Que existem outros testamentos, outras vozes, evangelhos, sabedorias, histórias e apocalipses que foram lidos pelos primeiros seguidores e que em algum momento da história foram julgados, pesados e considerados perigosos demais. Livros que não foram apenas esquecidos, foram proibidos, livros que foram caçados, condenados em concílios secretos e queimados em praças públicas. Textos que continham uma visão diferente de Cristo, uma visão diferente de Deus, uma visão diferente de você. Hoje, o Sagrado Mistério não vai apenas perguntar quais livros foram removidos. Isso é história. Nós vamos perguntar: por quê? Por que o livro de Enoque, com suas descrições vívidas de anjos caídos e gigantes, foi considerado tão ameaçador? O que o Evangelho de Maria Madalena continha sobre a natureza da salvação que contradizia a estrutura de poder emergente? Por que o Evangelho de Tomé, que registra ditos secretos de Jesus, foi rotulado como heresia? Este não é um vídeo sobre teologia acadêmica. É uma investigação sobre o poder. É uma jornada ao cofre trancado da história, para entender não apenas o que foi removido, mas a motivação por trás da censura. Prepare-se. O que você vai descobrir é que a história da sua fé não é um livro fechado. É uma cena de crime. E as pistas, as páginas arrancadas, estão prestes a ser reveladas. O que foi proibido pode ser exatamente a chave que você estava procurando. O mito da biblioteca divina. A primeira ilusão que deve ser desfeita é a mais confortável. É a crença de que a Bíblia, como você a conhece, simplesmente apareceu, que ela caiu do céu, encadernada em couro, com índice e páginas numeradas, um presente completo e selado do divino. Isto é um mito conveniente, mas ainda assim um mito. A verdade é muito mais humana e muito mais complexa. Nos primeiros 300 anos após a crucificação, não havia Bíblia. Havia uma explosão, uma galáxia de textos. Havia dezenas de evangelhos, centenas de cartas, múltiplas sabedorias, atos de apóstolos desconhecidos, visões apocalípticas. Havia o evangelho dos hebreus, o evangelho dos ebionitas, o evangelho dos egípcios. Havia as cartas de Clemente, o pastor de Hermas, o de Daquê. Era um rio de vozes, fluindo em todas as direções. Comunidades em Roma liam textos diferentes das comunidades em Alexandria, que liam textos diferentes das de Antioquia. O cristianismo não era uma voz, era um coro caótico, vibrante e muitas vezes contraditório. E então, o império entrou em cena. Quando o imperador Constantino viu o poder desta nova fé, ele não viu salvação espiritual. Ele viu uma ferramenta para unificar um império que estava se despedaçando. Mas como unificar um império com uma fé que tinha centenas de vozes? A resposta: você não unifica, você poda. O que se seguiu foi o processo que chamamos de canonização. É uma palavra limpa para um processo sujo. Um processo de política, de debate acalorado, de poder e de exclusão. Homens como Irineu, no segundo século, começaram a argumentar.
Só pode haver 4 evangelhos, assim como há 4 cantos da terra e 4 ventos. Isso é teologia ou é conveniência? Homens como Atanásio de Alexandria, no 4º século, escreveram uma carta, a famosa Carta de Páscoa, onde ele, pela primeira vez, listou os 27 livros do Novo Testamento que ele considerava sagrados. E mais importante, ele declarou que apenas estes deveriam ser lidos. Todos os outros eram, segundo ele, invenções de hereges. Concílios foram formados: Niceia, Cartago, Laodiceia. Eles estabeleceram critérios. Apostolicidade. Foi escrito por um apóstolo. Universalidade. É lido por todas as igrejas, mas o critério mais importante, o mais afiado, era a ortodoxia. A palavra significa crença correta. Mas quem define o que é correto? A crença correta tornou-se, convenientemente, a crença que apoiava a estrutura da igreja que estava se formando. A igreja que precisava de bispos, de sacerdotes, de uma linha clara de autoridade. Portanto, o cânone não foi formado apenas pela inspiração. Foi formado pela necessidade, a necessidade de uma mensagem única, a necessidade de combater o gnosticismo, que dizia que você não precisava de um padre para encontrar Deus, você só precisava de conhecimento, gnosis. A necessidade de silenciar vozes que não se encaixavam na nova narrativa imperial. Ao construir o muro do cânone, eles não estavam apenas definindo a verdade, eles estavam aprisionando-a. E tudo o que ficou do lado de fora, tudo o que ameaçava a nova ordem, foi marcado para o esquecimento. O primeiro, e talvez o mais chocante desses exilados, não era um texto estranho. Era um livro que os próprios apóstolos liam e citavam. Um livro que detalhava a origem dos anjos caídos e a corrupção do mundo antes do dilúvio. Um livro conhecido como o Livro de Enoque, o Caçador de Anjos, o Silenciamento de Enoque. Se você acredita que o cânone foi construído apenas sobre textos inspirados, prepare-se para o primeiro paradoxo. Pois há um livro, um texto, que é citado diretamente dentro da sua Bíblia, mas que foi agressivamente expurgado dela. Estamos falando do livro de Enoque. Para a maioria, Enoque é apenas uma nota de rodapé. Um homem que andou com Deus e já não era, porque Deus o levou para si. Uma vida misteriosa. Mas nos séculos antes de Cristo, Enoque não era uma nota de rodapé. Ele era um gigante. O livro de Enoque era um dos textos mais lidos e reverenciados pelo povo judeu daquela época. Era a série de ficção científica espiritual do mundo antigo. E o mais importante, era lido e citado pelos primeiros pais da igreja e, crucialmente, pelos próprios autores do Novo Testamento. Quando a pequena epístola de Judas, um livro que entrou no cânone, quis alertar sobre falsos mestres, ela citou diretamente uma profecia. De onde? De Enoque. Judas o chama de o 7º depois de Adão e cita palavra por palavra a descrição de Enoque sobre a vinda do Senhor com seus santos. Então a pergunta se torna óbvia e desconfortável. Se os autores apostólicos, como Judas, e os pais da igreja, como Tertuliano e Orígenes, consideravam Enoque uma escritura valiosa, por que ele foi proibido? Por que ele foi tão completamente removido que desapareceu do mundo ocidental por mais de 1000 anos, conhecido apenas pela Igreja Ortodoxa Etíope? A resposta não está no céu. Está na terra. Está na política da igreja. Pois Enoque não falava apenas de moralidade, ele falava de encosmologia. Ele falava sobre coisas que a igreja posterior achou inconvenientes. Enoque descreve em detalhes gráficos a história dos vigilantes, os anjos que, segundo Gênesis 6, viram que as filhas dos homens eram belas. Enoque vai muito além. Ele nomeia seus líderes.
Ele descreve sua rebelião. Ele detalha como eles desceram à terra e ensinaram aos humanos as artes proibidas: astrologia, feitiçaria, metalurgia para a guerra. E ele descreve os filhos deles, os Nefilim, os gigantes. O livro pinta um quadro de um universo onde a barreira entre o céu e a terra é permeável, onde o mal não é apenas uma escolha humana abstrata, mas uma infecção cósmica trazida por seres divinos. Agora, por que isso é perigoso para uma igreja em ascensão? Pense. Se o mal vem de anjos caídos, a narrativa se complica. Torna-se mais difícil culpar apenas a desobediência de Adão e Eva. Mais importante, o livro de Enoque dá aos demônios uma origem. Ele diz que os espíritos demoníacos que vagam pela terra são os espíritos desencarnados dos Nefilim, mortos no dilúvio, presos aqui, famintos, e não totalmente sob o controle de Deus ou de Satanás. Isso é um problema. A igreja precisava de uma teologia limpa, um sistema onde Deus está no controle absoluto, onde o diabo é o vilão singular, onde a salvação é administrada apenas pela igreja. O universo selvagem, caótico e cheio de anjos rebeldes de Enoque simplesmente não servia. Era muito estranho, muito bagunçado. Então, homens como Agostinho, séculos depois, começaram a reinterpretar tudo. Os filhos de Deus, ele argumentou. Isso não são anjos, são apenas os descendentes bons de Sete. Os Nefilim, gigantes, não, isso é apenas simbólico. Enoque foi rebaixado de escritura para fantasia e, eventualmente, de fantasia para heresia. Ele foi silenciado. Mas Enoque não foi a única voz a ser calada. Havia outra linha de pensamento, uma que não se preocupava com anjos, mas com a centelha divina dentro de você, uma ameaça ainda maior à autoridade da igreja, conhecida como gnosticismo. O conhecimento perigoso, a guerra contra os gnósticos. O silenciamento de Enoque foi uma limpeza cosmológica, uma forma de organizar o céu e o inferno para que se alinhassem com a nova doutrina. Mas a ameaça que se seguiu era muito mais íntima e muito mais perigosa. Não era sobre anjos caídos no céu, era sobre a centelha divina trancada dentro de você. Enquanto a igreja que conhecemos hoje estava se formando, ela tinha uma rival poderosa, intelectual e profundamente espiritual. Eles eram conhecidos como os gnósticos. A palavra gnóstico vem de gnosis, uma palavra grega que não significa fé, não significa obediência, significa conhecimento. Aqui está a crença central que fez a terra tremer sob os pés dos bispos. Para a igreja, a salvação vinha pela fé em Cristo, e essa fé era administrada através da igreja, seus rituais, seu batismo e seus sacerdotes. Você precisava de um mediador. Para os gnósticos, a salvação vinha pelo conhecimento. Eles acreditavam que os seres humanos não eram pecadores por natureza. Eles eram deuses adormecidos. Eles eram faíscas da luz divina, aprisionadas em um corpo físico, em um mundo material que era, em si mesmo, uma ilusão ou uma prisão. O seu problema não era o pecado, era a ignorância. E a salvação era despertar, era lembrar quem você era alcançar a gnosis, a iluminação interior. Você não precisava de um padre, você não precisava de um bispo, você precisava de um guia. E para eles, Jesus não era um rei ou um juiz. Ele era o grande despertador. Ele não veio para morrer pelos seus pecados. Ele veio para lhe entregar o conhecimento secreto que o libertaria da prisão da matéria. Mas, que prisão? E quem era o carcereiro? Aqui, os gnósticos lançaram sua bomba mais herética. O Deus do Antigo Testamento, o Criador do mundo físico, o Deus do olho por olho, o Deus da ira e do dilúvio, não era o verdadeiro Deus. Ele era um ser inferior.
um demiurgo, um artesão falho, arrogante e ignorante que criou o mundo material por engano e agora exigia adoração. O verdadeiro Deus, o Pai, estava muito além desta criação, em um reino de pura luz. Você consegue sentir o perigo desta ideia? A igreja estava construindo sua fundação sobre o quê? Sobre os profetas do Antigo Testamento, sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Os gnósticos chegaram e disseram: vocês estão adorando o carcereiro. Isto não era uma discordância, era uma guerra pela alma de Cristo, uma guerra pela definição de Deus. Se a gnosis estivesse correta, toda a estrutura da igreja era inútil. Pior que inútil, era parte da ilusão. A autoridade de Pedro, a sucessão dos bispos, a redenção pelo sangue, tudo se dissolvia. A igreja não podia debater com esta ideia, ela tinha que erradicá-la. Caçadores de heresias como Irineu escreveram volumes inteiros chamando os gnósticos de serpentes venenosas. A resposta da igreja foi declarar que não havia conhecimento secreto. A verdade era pública e era guardada pela igreja. E assim, os textos que continham essa gnosis, os textos que prometiam não a fé, mas o despertar, foram os primeiros e mais ferozmente caçados. E o mais famoso deles, o mais perigoso, não continha nenhuma história, não continha milagres, apenas palavras. As supostas palavras secretas que Jesus deu ao seu discípulo mais próximo, o Evangelho de Tomé, o Evangelho do Eu Sou, os ditos secretos de Tomé. Enterrado sob as areias do Egito por quase 1.600 anos, não descoberto até 1945, um jarro de barro selado guardava uma biblioteca proibida, a Biblioteca dos Gnósticos, e dentro dela, o texto mais explosivo, o mais puramente gnóstico, o Evangelho de Tomé. Por que ele foi enterrado? Porque ele foi declarado anátema, uma heresia tão profunda que possuí-lo era um crime. Os pais da igreja, como Eusébio, o denunciaram como um produto de ímpios. Mas o que ele continha? O que era tão assustador? O Evangelho de Tomé é diferente. Ele não tem história, não tem narrativa, não há nascimento virginal, não há milagres para multidões, não há crucificação, não há ressurreição física. O que ele tem são ditos, 114 logia, ditos secretos que Jesus supostamente confiou a Tomé. O texto começa com uma promessa de poder de abalar os alicerces. Quem encontrar a interpretação destes ditos não provará a morte. Não quem acreditar, quem encontrar a interpretação. É um evangelho de descoberta, não de fé. E o que ele diz? Dito número 3, Jesus diz: o reino não está no céu, nem no mar. Pois bem, o reino está dentro de vós e está fora de vós. Pense, a igreja estava construindo uma doutrina de um reino futuro, um céu literal, uma salvação que acontece depois que você morre. O Evangelho de Tomé diz: não, o reino é uma consciência, está aqui, está agora, você apenas não está vendo. Dito número 70, Jesus diz: se produzirdes o que tendes em vós, o que produzirdes vos salvará. Se não produzirdes o que tendes em vós, o que não produzirdes vos matará. A salvação não vem de fora, não vem de um sacrifício, vem de dar à luz a centelha divina que já está dentro de você. O pecado é uma vida não vivida, é o potencial divino não realizado. E aqui, a heresia final, a mais perigosa, a igreja ensinava: creia em Jesus para ser salvo. O Evangelho de Tomé ensina: torne-se Jesus para ser salvo. Dito 108, Jesus disse: quem beber da minha boca, tornar-se-á como eu, e eu serei ele. Isto é a gnosis, não adoração, mas identificação. Não um mestre e um servo, mas uma consciência se fundindo com outra. Este evangelho não criava seguidores obedientes que precisavam de uma hierarquia sacerdotal. Ele criava indivíduos
místicos, buscadores independentes. O Tomé deste evangelho não é o Tomé que duvida, é o Tomé que entende, aquele que reconhece o Mestre, porque ele reconhece a luz dentro de si mesmo. Para a igreja que precisava de um Cristo, um sacrifício, uma fé e uma autoridade, o Evangelho de Tomé não era apenas um livro, era fogo. Era o antídoto para a própria ideia de religião organizada. Ele tinha que ser destruído, ele tinha que ser enterrado. Mas Tomé ameaçava a estrutura mental da igreja. Havia outro texto, de outra figura, que ameaçava sua estrutura social. Uma voz que desafiava a fundação patriarcal sobre a qual o novo império estava sendo construído. A voz da mulher que eles tentaram calar. A apóstola silenciada. O Evangelho de Maria Madalena. Se o Evangelho de Tomé era uma ameaça à doutrina da igreja, o Evangelho de Maria Madalena era uma ameaça direta à sua estrutura. Era uma bomba social. Um desafio direto à fundação patriarcal sobre a qual a nova religião estava sendo construída. Por milênios, uma imagem de Maria Madalena foi pintada para nós. Uma imagem cuidadosamente e falsamente elaborada. A pecadora arrependida, a prostituta redimida, lavando os pés de Jesus com suas lágrimas e secando-os com seus cabelos. Mas, e se essa imagem for a maior difamação da história? E se ela foi uma campanha deliberada de assassinato de reputação, projetada para silenciar a mulher que era talvez a discípula mais importante de todas? Textos gnósticos como o Evangelho de Maria, descoberto no Egito, pintam um retrato radicalmente diferente. Este evangelho, banido e perdido, não a mostra como uma pecadora. Ele a mostra como a líder, a confidente, a apóstola dos apóstolos, aquela que entendia os ensinamentos secretos de Jesus de uma forma que os discípulos homens não entendiam. O texto é curto, mas devastador. Ele se passa depois da ressurreição. Os discípulos estão com medo, trancados, confusos sobre a partida do Mestre. E é Maria quem se levanta. É ela quem os conforta. É ela quem lhes dá coragem. E então, Pedro, o homem sobre quem a igreja construiria sua rocha, vira-se para Maria e diz: Irmã, sabemos que o Mestre te amava mais do que a qualquer outra mulher. Diga-nos as palavras dele que te lembras, as que tu conheces e nós não. Maria, então, começa a descrever sua visão. Ela fala sobre a ascensão da alma. Ela fala sobre gnoses. Ela fala sobre os ensinamentos interiores de Cristo, os mesmos ensinamentos gnósticos que a igreja estava tentando erradicar. E enquanto ela fala, a inveja e a raiva explodem. André é o primeiro a duvidar. Mas é Pedro quem ataca. Ele se levanta em fúria e pergunta: ele realmente falou em particular com uma mulher e não abertamente conosco? Devemos nós mudar de opinião e ouvi-la? Ele a preferiu a nós? Leia estas palavras. Sinta o peso delas. Isto não é um debate teológico, isto é política, isto é o ciúme da autoridade. É o conflito entre a hierarquia, representada por Pedro, e a iluminação, representada por Maria. O Evangelho de Maria Madalena foi proibido porque ele documentava o início da luta pelo poder. Ele mostrava que a autoridade de Maria vinha da experiência direta, enquanto a autoridade de Pedro vinha de ser designado. Para uma igreja que estava se tornando um império, uma igreja que precisava de uma linha clara de sucessão, de bispos, de papas, todos homens, a figura de Maria Madalena, como a apóstola dos apóstolos, era intolerável. Ela não podia ser uma líder. Então, eles a transformaram em outra coisa. Séculos depois, o Papa Gregório Magno fez um sermão onde ele fundiu oficialmente Maria Madalena, Maria de Betânia e a pecadora anônima, criando a lenda da prostituta arrependida. O livro dela foi banido e sua identidade foi reescrita.
Ela foi silenciada, para que a rocha de Pedro pudesse permanecer inabalável. Removemos Enoque porque ele complicava a teologia. Removemos Tomé e Maria porque eles ameaçavam a gnoses e o poder da hierarquia. Mas havia textos que iam ainda mais longe. Textos que não apenas redefiniam a salvação, mas que ousavam redefinir a própria criação. O jardim secreto, a verdade sobre Eva e a serpente. A igreja construiu sua fundação sobre um único evento. O pilar central de sua teologia, a razão pela qual ela existe, é chamado de pecado original. A história que todos nós conhecemos, o paraíso, duas almas inocentes, uma árvore proibida e uma serpente enganadora. Adão e Eva desobedecem, o mundo cai, o pecado entra e a humanidade é condenada, necessitando de um redentor e de uma igreja para administrar essa redenção. Tudo repousa sobre essa história. E se essa história for a mentira do vencedor, e se os textos proibidos, os textos gnósticos, contarem uma história exatamente oposta, em textos como o Apócrifo de João ou a Hipóstase dos Arcontes, textos descobertos junto com o Evangelho de Tomé, encontramos uma releitura explosiva do Jardim do Éden. Primeiro, o Deus que anda no jardim, o Senhor Deus, que planta a árvore e dá as ordens, não é o verdadeiro Deus. É o demiurgo, o criador arrogante, ignorante e invejoso que os gnósticos identificaram. Este demiurgo, em sua arrogância, queria manter Adão e Eva em um estado de ignorância, um paraíso que era, na verdade, uma prisão mental, um zoológico de gado obediente. Ele não proibiu a árvore do conhecimento porque ela era má. Ele a proibiu porque ele tinha medo. Ele não queria que Adão e Eva comessem dela e se tornassem como um de nós. Ele não queria que eles percebessem que havia um Deus acima dele. E a serpente? Prepare-se. Esta é a inversão mais radical. Nos textos gnósticos, a serpente não é o diabo, não é a fonte do mal. Em muitas versões, a serpente é uma emissária, uma mensageira enviada pela sabedoria divina, a Sofia, que estava acima do demiurgo. A serpente foi enviada para libertar a humanidade. Ela não tentou Eva, ela instruiu Eva. Ela não mentiu, ela disse a verdade. Ela disse: no dia em que comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. E ela estava certa. O pecado de comer o fruto não foi a queda da humanidade. Foi o primeiro ato de gnoses. Foi o primeiro momento de despertar. Foi o momento em que a humanidade percebeu que era divina, que havia sido enganada e que seu Criador era um carcereiro. A queda foi, na verdade, a ascensão. Você consegue ver por que isto tinha que ser queimado? Se não há pecado original, se não há queda, então todo o propósito da igreja, a necessidade de um sacrifício de sangue para lavar um pecado que nunca existiu, desmorona. A igreja precisava de pecadores. Os gnósticos estavam criando deuses. A igreja precisava que o Antigo Testamento fosse a palavra do Deus verdadeiro. Os gnósticos diziam que era a propaganda de um tirano menor. A escolha para os pais da igreja era clara. Eles não podiam permitir essa narrativa. Eles dobraram a aposta. A serpente se tornou Satanás. Eva se tornou a fonte da tentação. E o ato de iluminação foi rotulado como o maior pecado da história. A censura definiu o passado. Mas ela também tinha que controlar o futuro, pois não eram apenas os evangelhos e as histórias da criação que foram proibidos, mas também as visões do fim, o fim oculto, os apocalipses proibidos. Assim como o começo foi controlado, o fim também teve que ser. Pois uma doutrina que controla seu povo precisa de duas coisas: uma história de origem que justifique a culpa
e uma história de destino que administre o medo. O cânone que você conhece hoje permite apenas uma visão do fim, uma visão singular, poderosa e aterradora. O Apocalipse de João. O Apocalipse é uma visão de guerra cósmica, de selos sendo abertos, trombetas soando e taças de ira sendo derramadas. É um drama externo, um espetáculo de bestas, de impérios, de um julgamento final, de um lago de fogo e de uma nova Jerusalém. É aterrorizante e por milênios tem sido a ferramenta mais eficaz para garantir a obediência. Siga as regras ou sofra este destino. Mas, e se esta não fosse a única visão? E se houvesse outros apocalipses? Havia muitos. O Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Paulo, o Apocalipse de Tomé. E como você pode imaginar, eles contavam uma história diferente. O Apocalipse de Pedro, por exemplo, foi um dos livros mais populares da igreja primitiva. Foi lido em igrejas por séculos e quase entrou na Bíblia. O que ele continha? Visões incrivelmente gráficas e específicas do céu e do inferno. Ele detalhava cada pecado e seu castigo exato. Blasfemadores pendurados pela língua, mulheres que abortaram sentadas em sangue até o pescoço. Era uma visão de horror, mas foi eventualmente posta de lado, talvez por ser literal demais. Mas os apocalipses gnósticos, esses eram os verdadeiramente proibidos. Em textos como o Apocalipse gnóstico de Pedro ou o Apocalipse de Adão, o fim do mundo não é a destruição do mundo, é a dissolução da ilusão. Para os gnósticos, o fim não é um evento que Deus inflige ao mundo. É o momento em que a gnosis, o conhecimento, se espalha a tal ponto que o mundo do demiurgo, o mundo da matéria, não pode mais se sustentar. O julgamento não é um Deus em um trono separando ovelhas de bodes. O julgamento é a própria alma se reconhecendo. As almas que se agarraram ao poder, ao materialismo, à ignorância, elas permanecem presas à ilusão. Mas as almas que alcançaram a gnosis, as almas leves, elas simplesmente despertam. Elas veem o mundo material como ele é, uma simulação, e o transcendem. O fim do mundo é um despertar em massa. Agora, compare as duas visões. A visão de João, o Apocalipse oficial, exige obediência a uma autoridade externa, a igreja, para salvá-lo de um julgamento externo. A visão gnóstica, o Apocalipse proibido, exige iluminação interna para libertá-lo de uma ilusão interna. Uma o torna um servo medroso, a outra o torna um mestre desperto. Uma coloca a chave da salvação nas mãos de um sacerdote, a outra coloca a chave em sua própria mente. Você vê agora por que eles foram proibidos? A escolha do cânone não foi apenas sobre o que era verdadeiro, foi sobre o que era útil. Eles esconderam Enoque para limpar a teologia. Eles esconderam Tomé e Maria para proteger a hierarquia. Eles esconderam a Eva gnóstica para impor o pecado. E eles esconderam os outros apocalipses para monopolizar o fim. Eles não estavam apenas montando uma biblioteca. Eles estavam construindo uma prisão, a biblioteca da alma, o despertar. E assim, ao fim desta jornada, os portões do cofre se abrem e o padrão se revela. A poeira de séculos se dissipa e a verdade se torna clara. Os livros não foram proibidos porque eram falsos. Muitos deles eram mais antigos, mais lidos e mais próximos da fonte do que os que ficaram. Eles foram proibidos por uma única razão. Eles eram perigosos. Perigosos não para a sua alma. Não, 1000 vezes não. Eles eram perigosos para uma instituição. Perigosos para uma estrutura de poder que precisava de ordem, obediência e, acima de tudo, controle. Pense no que descobrimos. Uma instituição que exige que você acredite que é um pecador quebrado. Não pode permitir textos que lhe digam que você é um Deus adormecido.
Uma instituição que constrói sua autoridade sobre uma linhagem de homens. Não pode tolerar a voz de uma mulher que era a apóstola da Gnosis. Uma instituição que exige um intermediário, um padre, um bispo. Não pode sobreviver a um evangelho que diz que o reino dos céus está dentro de você e que a chave é o seu próprio despertar. Uma instituição cuja fundação inteira repousa sobre a queda e o pecado original deve destruir qualquer texto que diga que a queda foi, na verdade, a ascensão, o primeiro ato de iluminação. O que todos esses textos proibidos, o que Enoque, Tomé, Maria e a Eva gnóstica, o que todos eles têm em comum? Qual é o fio de ouro que os conecta? É uma única ideia. A ideia mais bela e, para qualquer estrutura de poder, a mais aterrorizante. A divindade não é um rei em um trono distante. É uma centelha dentro da sua própria alma. A igreja oficial escolheu livros que promoviam a pistis, a fé, a crença e a confiança em algo externo a você. Eles proibiram os livros que promoviam a gnosis, o conhecimento, a experiência direta, interna e inegável do divino. A mensagem que venceu foi: vocês são ovelhas, nós somos os pastores. Sigam-nos para a salvação. A mensagem que foi silenciada era: vocês são leões, vocês são deuses. Despertem e lembrem-se de quem vocês são. Hoje, estes textos não estão mais perdidos. O jarro no Egito foi encontrado. As areias do deserto devolveram o que a censura tentou apagar. Eles foram traduzidos, eles estão disponíveis. A pergunta que o Sagrado Mistério deixa para você não é se você deve abandonar a sua fé ou queimar a sua Bíblia. De forma alguma. A pergunta é: agora que você sabe por que o muro foi construído, você tem a coragem de olhar por cima dele? Você tem a coragem de ler as páginas que lhe disseram para não ler? A verdade real, não teme a investigação. Ela não teme outras vozes. Talvez a sabedoria completa não esteja apenas no que foi autorizado, nem apenas no que foi proibido, mas na tensão entre os dois. Talvez o seu próprio despertar, a sua gnosis, comece exatamente no ponto onde lhe disseram para parar de procurar. A biblioteca está aberta. A busca é sua.